através desse processo a qual eu passei. Meu marido, o presbítero Otávio, esteve ali como um conciliador ali, né? Pastora Edileuza, a qual é mãe, amiga, é pastora, é tudo numa só, e ali eu pude contar também. Quero agradecer também a cooperadora Tawane, que por muitas das vezes teve que ali dar o seu jeitinho para poder auxiliar ali de alguma forma. Eu não posso deixar de agradecer também a pastora Edneia, que sempre esteve ali no momento do seu horário de trabalho, ela não se queixava, ela saía do expediente dela para poder me acompanhar em todas as consultas. Então eu não posso começar a falar algo que aconteceu comigo sem testemunhar das pessoas que estavam ao meu lado. Eu sei que a igreja orou, eu sei que teve pessoas que hoje não estão aqui, mas que intercederam pela minha vida, e também eu quero agradecer muito ela, em especial a evangelista Edilza. Então eu só tenho a agradecer a todos, porque nós sabemos que é nessas horas, irmãos, que realmente a união, ela faz a força. E nos traz novamente ali o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Livro de Jó, capítulo 42, vai dizer assim: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que quando nós entramos durante a caminhada com o Senhor, a cada processo que nós passamos e a cada vez, né? Tem uma pregadora que dizia assim: nós temos o costume de dizer que não adoramos a Deus pelo que Ele faz, sim pelo que Ele é. Mas antes de descobrirmos o que Ele é, nós viemos pelo que Ele faz nas nossas vidas. E há momentos em que a gente vem diante do nosso Senhor Deus, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre a buscar o melhor, né? Nós vamos para a igreja, nós participamos ali de cultos, nós cantamos louvores, nós oramos para ali receber algo, o melhor que Deus pode nos dar, porque nós queremos receber uma transformação, porque nós queremos receber o novo do Senhor, porque nós queremos ali que opere realmente uma mudança nas nossas vidas. E aí tem alguns momentos que Deus nos mostra algumas situações que nos fazem pensar no passado, em tudo aquilo que nós vivemos, em toda a trajetória que nós passamos, em todas as caminhadas que nós andamos com Ele. E isso, irmãos, não é para que nós venhamos a pensar: nossa, quando eu estou preso no passado, não. É para você testemunhar as coisas novas que Deus já fez sobre a tua vida. Porque isso para mim e para outra pessoa é totalmente diferente. O meu falar, o meu testemunhar para mim é algo que eu vivi, algo que eu passei. E quando eu falo para uma pessoa, é um instrumento de fé para a vida dela, é um start ali para que ela possa prosseguir numa caminhada verdadeira com Cristo. Mas uma coisa é certa, irmãos, quando nós queremos buscar milagres de Deus, uma coisa é certa, que quando nós queremos buscar ali dos impossíveis que o Senhor tem para oferecer, de maneira nenhuma Deus
Glória a Deus. Porque vai dizer a palavra, Jó era um homem que não cometeu nenhum pecado. A palavra vai me dizer, que vai dizer lá a palavra, tudo isso Jó não atribuiu a Deus culpa alguma ou pecou perante Deus. Ele não blasfemou, ele não reclamou. Mas teve momentos que a angústia bateu forte, que o sofrimento ali foi de gemido, inexprimível. E é nesse momento, irmãos, que ele não correu para falar para fulano, que ele não correu para falar para Beltrano, não! Ele correu para falar para Deus. Aleluia. E as pessoas que estavam ao redor de Jó diziam, você deve ter feito algum erro, você deve ter cometido algum pecado, alguma coisa você tem feito para que Deus venha castigar a você. E é nessas horas, irmãos, que nós não devemos estar atentos às vozes que as pessoas venham nos dizer, mas atento à voz daquele que em verdade te conhece. Aleluia. E aí vai nos dizer a palavra, irmãos, da mesma forma no livro de Ezequiel, vai nos mostrar que Deus leva Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos, ou seja, outro lugar improvável para um milagre ali que era impossível. Mas mais do que Deus levar a Ezequiel, mais do que Deus mostrar a Ezequiel, mais do que Deus ali mostrar a situação que era catastrófica, Deus fala a Ezequiel, profetiza no meio do vale. Vai nos dizer a palavra também, irmãos, lá no livro de Jeremias, capítulo 18, que Jeremias levanta e desce e vai à casa do oleiro. E quando ele chega lá, ele não vê nada diferente. Ele vê o oleiro fazendo a obra, ele vê o oleiro fazendo o vaso. Só que vai nos dizer a palavra que quando o oleiro estava fazendo o vaso se quebrou na mão do oleiro. Uma coisa certa é que Deus não exclui cacos de vidro, Deus não exclui, e o oleiro não exclui ali aquele vaso. Deus pega o vaso novamente e o faz, e o refaz para uma nova jornada, para uma nova vida. E ele diz, não poderei fazer eu como este oleiro que faz com estes vasos, ó casa de Israel. Então o que Deus vem me dizer nessa noite de hoje, nos dizer nessa noite de hoje, qual é a liberdade que você tem dado para que Deus de verdade efetue os milagres que Ele tem sobre a tua vida e sobre a tua história. Porque nós queremos receber o melhor de Deus, porque nós queremos receber milagres de Deus, mas não queremos passar pelo deserto, não queremos enfrentar vales, não queremos receber enfermidades, não queremos se quebrar na mão do oleiro. Então como é que Deus pode agir se você não der espaço para que Ele possa efetuar? Deus, aleluia. O problema é que nós queremos viver algo novo prendido ao lado velho. O problema é que nós queremos alcançar coisas novas e vendo de coisas que são passadas. E eu não estou dizendo do teu testemunho, eu estou dizendo dos teus pecados, daquilo que você tem guardado no seu coração e ainda por dias, por ano, por meses, não tem mudado. Entenda uma coisa, irmãos, que meses, anos, dias de ministério não garante o teu lugar no céu. Entenda uma coisa, irmão, que não é porque você tem 10, 20, 30 anos que vai te fazer assentar à mesa do rei. Não é porque você tem irmãos ali passado por ministério, que tem conhecido pastores, que tem louvado, que tem pregoado, que você, irmãos, estará assentado naquele grande dia. Mas o Senhor quer que nós venhamos nos limpar e nos fazermos nova criatura. Não tem como viver o novo preso no velho. A única coisa que Deus permite que nós lembremos dos nossos pecados, que nós lembremos das nossas transgressões, é para não voltar para lá. É para não sermos o que éramos antes. É para não voltar a ser a velha criatura. Porque assim como diz o Senhor, das coisas velhas, elas já se passaram, não me lembro mais. Eis que faço coisas novas. Então o Senhor nos chama nessa noite para alertar, né? Qual é a intensidade que nós temos tido com o Senhor? Qual é a intensidade do teu relacionamento com Deus? Qual é a intensidade que eu e você entregamos a vida ao Senhor, dizendo: Senhor, pode fazer tudo o que quiser, pois eu sou um vaso nas tuas mãos. Se quiser colocar na fornalha, amém. Se quiser amassar, amém. Se quiser quebrar, amém. Se quiser fazer de novo, amém. Porque tudo que Deus faz, irmãos, ainda que seja mediante uma provação, tudo que Deus faz é perfeito. Aleluia, Deus. E assim como todos sabem, eu passei por um processo que, para mim, era improvável e impossível. Porque não é algo que veio, né, a família da minha mãe, né, não tem
possível, isso simplesmente aparecer. E como todos sabem, era notório, né, que existia ali um caroço, né, melhor dizendo assim, no meu pescoço, na região do pescoço. E ali, irmãos, vou dizer para vocês que no começo em que aconteceu tudo isso, eu achava que era louca. Porque eu olhava e eu via a deformidade. Mas as pessoas ao meu redor, ninguém me falava nada. Hoje eu entendo por quê. Mas eu começava a questionar se eu estava vendo coisa. Se aquilo era imagem na minha cabeça, se eu estava deformando a minha própria imagem. Ou se Deus queria me mostrar algo que, em verdade, carnal ali, em carne, em olhos carnais, que as pessoas não estavam conseguindo ver, nem mesmo com os seus próprios olhos carnais. E ali, depois de um tempo, irmãos, depois que passou a pandemia, nós tivemos ali um recesso, vamos dizer assim, dos cultos online. Nós pudemos, a gente pôde, né, fazer um culto presencial. E, se eu não me engano, foi lá perto do final do ano, né, de 2020, mais ou menos, né? E aí, porque estava naquela, abre a porta de igreja, fecha a porta de igreja, abre a porta de igreja, fecha a porta de igreja. Aí, nesse último dia, nesse último mandato que foi feito, que todas as igrejas estavam abertas, né? Aí a pastora de Deus, ela fez ali uma campanha, chamada Quebra de Maldição. Lembra disso, pastor? E nessa campanha, irmãos, né, houve um grande reboliço. Ali tinha vários visitantes que vieram naquele dia. E o Senhor usou a pastora de Deus e me tocou. E nesse dia eu só dei a chorar. Porque eu deitei no chão e eu comecei a chorar. O resto do culto terminou, eu estava no chão. Terminou o culto, ela foi embora, levar as pessoas de carro, e eu fiquei chorando. E aí, depois disso, começaram as investigações de saber o que era isso. Porque era algo que não doía, era algo que estava crescendo e era notório que crescia, era algo que se movia se a gente tocasse, mas não causava nenhuma dor, não causava nenhum incômodo, a não ser pela própria aparência. Então, no ano de 2020, ali no finalzinho, nós começamos a fazer investigações. E a pastora de Deus falou, vai até ali um posto de saúde, procura ali as pessoas, para que alguém possa ali dar uma instrução, passar algum exame, qualquer coisa. E eu fui. Chegando lá, irmãos, eu fui atendida por uma médica, que por sinal, uma médica que não era a nossa enfermeira, a nossa médica que a gente costuma, né, ser atendida, a doutora Pereira não era ela, era uma outra. E ela começou a falar comigo e tocou, e ele mexeu, e ele falou, vamos pesquisar para saber o que é, vamos buscar fazer uma ultrassonografia, uma tomografia, vamos buscar fazer um exame de sangue. E a gente sabe, irmãos, que UBS, hospital público, qualquer dessas regiões, a gente nunca faz exames perto de casa, a gente sempre faz longe. A maioria dos exames que foi me dado a fazer sempre era longe, e eu nem sabia para que lado que era. O único exame que eu pude fazer, que o Otávio foi comigo, foi no São Luís, que foi na AME Especialidades de lá. Cheguei lá, fiz a ultrassonografia lá. Passei, na época, como estava ali ainda, né, a situação, a pandemia e tal, ninguém podia entrar com acompanhante, eu entrei sozinha. O resultado do exame saía no mesmo dia. E aí, quando saiu o resultado do exame, eu fui buscar, né? O Otávio ficou do lado de fora esse tempo todo. Do posto de saúde. Cheguei lá, apresentei para a mulher, irmãos, olha, foi desesperador. A mulher olha para mim e falou assim, é verdade, nossa, é notório que existe um nódulo, né, no seu pescoço, é notório que existe aí algo que realmente dá para ver. E o diagnóstico que deram lá, né, pela ultrassonografia estava no tamanho de 3,6 centímetros por 2 centímetros. Então ele estava medindo de 3 para 2. E ali ela chegou para mim e falou assim, olha, o tamanho é esse, é isso daqui, está aparecendo aqui, é isso. Eu perguntei, mas o que é isso? Ela olhou para mim e falou assim, com essas palavras, irmãos, eu não sei o que é, mas quando você descobrir, volta aqui e me fala. Para uma médica, falar isso para um paciente, eu entrei em desespero, eu saí da UBS, eu que nunca tinha passado por essas situações, né? De você estar com alguma coisa e não saber o que é.
Voltei para casa e num ponto onde a gente estava esperando o ônibus, eu falei assim, Otávio, eu estou com medo. Eu realmente estou com medo. Porque pessoas vieram até mim e falaram que por uma ultrassonografia iria transparecer alguma coisa. E a mulher falou para mim, ela é médica, ela falou para mim que não sabe o que é e que disse que quando eu souber, que é para eu voltar lá e falar para ela, como que você vai falar isso para o paciente? Ali então nós começamos, vimos que diante do posto de saúde, de hospital público, a gente não conseguia, porque sempre era para muito longe, eu não saberia ir, e o Otávio tinha os compromissos dele, todas as pessoas tinham os compromissos, então a gente foi para outro caso. Aí a professora de hospital falou assim, vamos fazer o seguinte, sabe aquele negócio daquele cartãozinho que a gente tem, que você paga ali a mensalidade, você vai lá, e ali faz ali o negócio, enfim, a casa está pagando, mas a pastora já está fazendo. Chegamos lá, fizemos. Só que, irmãos, a prova foi tão grande que a gente fez, na esperança de que era R$20 a consulta e R$20 o exame. Chegamos lá, passamos com o clínico lá geral, né, em 2021, isso já no outro ano. Chegamos até lá, e ali passei com a clínica ali geral, ela me passou exame de sangue, de urina, né, me passou outra ultrassom. E aí, tudo bem, passou, vamos fazer. O negócio é esse. Cheguei lá, irmãos, para poder tirar ali, para saber quanto que eram os exames, para eu poder realmente executar ali, porque a médica tinha falado para fazer, passava-se de R$400. E eu não tinha esse dinheiro. A gente voltou para casa, e depois a gente voltou para lá de novo, porque o pastor de Deus falou assim, se é para a saúde, dá. Porque o que não pode é ficar sem saber o que é. Uma hora o nosso corpo vai para a terra. Isso é fato. Mas eu não quero que, se houve oportunidade de se resolver, houve oportunidade de saber o que é, por que não fazer? Então nós voltamos e fizemos. Nessa época ele tinha diminuído um pouco, de 3,6 ele passou a 3,1. E estava um pouquinho mais, assim, um pouquinho menorzinho. Porém ainda estava ali a amostra. E aquilo era uma coisa que me incomodava, irmãos. Começou a me incomodar. Porque agora, se antes eu estava incomodada porque eu via, as pessoas não viam, agora as pessoas viam e me incomodavam porque as pessoas não olhavam para mim. Olhavam para a deformidade. É como a gente sempre costuma falar, quando você vai para a rua com o cabelo bagunçado, a pessoa olha para o seu cabelo e você começa a fazer assim. Só que eu não podia esconder. A pandemia estava se passando e os usos de máscara já não eram mais tão frequentes assim. E mesmo com a máscara, irmãos, era visível. Porque eu fui tomar ali a vacina do coronavírus, a moça pegou e falou assim, tá, você tem isso, aquilo, tá tudo ok, mas e isso ali no teu pescoço? Então era visível. E a gente sabe que, irmãos, para a mulher é algo complicado a sua aparência. É algo que a gente zela muito. Mesmo que, vou arrumar um cabelo, vou passar uma maquiagem, vou vestir uma roupa bonita, a gente zela muito pelo nosso corpo. E isso é o cuidado que todos nós temos. Nós não queremos aparentar sermos uma pessoa que nós não somos. E ali naquele momento eu passei com a clínica passou ali os exames, fizemos ali todos os exames, passei ali na ultrassom de novo, fiz ali o exame de sangue e não dava nada. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, deve ser tireoide, deve ser algum probleminha assim, algum problema na garganta, alguma coisa assim. E não era, não dava nada, meu sangue estava ok, estava tudo ok, não tinha nada de errado. Então nós estávamos esperando o resultado da ultrassom novamente, dessa vez fez do pescoço, fez do abdômen, fez de tudo. E ali esperando o resultado do exame, veio um médico super antipático que fez esse exame. Depois disso a gente voltou. Pegamos o resultado e fomos passar com a clínica geral novamente. Que pegou e falou para mim, leu os exames, viu lá, o exame tudo ok, chegou na parte novamente do exame de ultrassom. Ela olhou e falou assim, não é nada. Aqui está constando que é uma íngua. Que você pode passar com algum médico, mas aí não é mais minha especialidade. Você tem que passar com CCP, né? Com cirurgião de cabeça e pescoço. Não é minha especialidade mais. Mas o que está dizendo na ultrassom é que é uma íngua. Ou você está com um linfonodo exagerado, ele deve ter crescido ali da conta, deve ter dado alguma infecção, você deve estar com alguma febre interior e tem ali afetado ele tem crescido. E é
por isso, mas você vai tomar um remédio e tudo vai passar. Mas aí não é mais minha especialidade. Você tem que passar com o cirurgião de cabeça e pescoço. Fui pesquisar o cirurgião de cabeça e pescoço, não tinha na unidade do cartão de todos. Pesquisei. Pra você ter ideia, eu passei até no dentista. Eu fiz o exame até de raio-x dentário pra ver se tinha alguma coisa que estava ali afetando. Não era nada. Voltei e mediante a situação, não tinha mais como passar em nenhum médico, porque a gente pesquisava e a maioria das vezes que a gente pesquisava, todos eram pagos. E como eu disse, a gente estava numa situação financeira difícil, não tinha dinheiro para pagar um endócrino, não tinha dinheiro para pagar um cirurgião. Quando ela falou cirurgião, eu me preocupei, porque eu falei, como que eu vou pagar um cirurgião? Se o exame já deu quase 500 reais, imagina o cirurgião. Uma consulta, 700 falas, uma consulta. Então, irmãos, eu parei. Foi no momento que a pastora ficava, minha mãe ficava procurando endócrino, a mulher do meu trabalho falou que tem um endocrinologista ali, a gente pesquisava, não achava nada. E eu comecei a parar, eu comecei a estacionar, e eu vou dizer para os irmãos que até comecei a ficar entristecida. Eu já não tinha vontade de sair, essa é a verdade. O Davi me chamava para fazer um passeio, eu não queria ir. Eu não queria ver pessoas, eu não queria encontrar gente nova, eu não queria fazer nada, eu queria ficar em casa. E a cada dia que eu ficava em casa, mais entristecida, eu ficava só vinha para a igreja, porque para mim não tinha como eu excluir isso de mim. Mas para falar a verdade para os irmãos, eu não queria sair para canto nenhum. Eu queria ficar preso, para você ver como isso afetou não somente a aparência, mas o interior. Porque isso afeta, irmãos. Eu fiquei trancada dentro de casa, o Otávio ia, chegava para mim, vamos fazer tal coisa, foi chamando a gente para fazer tal coisa. Era raro, porque quando eu saía as pessoas não olhavam mais para o meu rosto. E aquilo me incomodava, aquilo me feria, aquilo me deixava, sabe, assim num estado que eu queria logo ir embora. Eu não queria ficar. Para eu sair, para ir para shopping, para fazer qualquer coisa, era difícil. Era complicado. Mas ali, irmãos, eu sabia que Deus sempre estava presente. Que quando a gente mais pensa que está sozinha, quando Deus ali está do nosso lado. Eu acordava madrugadas em que eu estava dormindo, a Esther estava dormindo, eu ia para a sala e eu chorava. E ali, irmãos, eu quero até dizer isso, que eu não me orgulho, mas que muitas das vezes, até mesmo o inimigo chegou para mim, para que eu mesma fizesse esse vídeo. Como todos sabem, até tesouras boas eu tinha em casa. Então eu falei, se ninguém quer fazer, eu não posso fazer, então comecei a me levar para o pronto-socorro, alguma coisa vai acontecer. Para você ter ideia, até isso se passa na cabeça da pessoa. Mas no momento, irmãos, aí eu pensava em fazer, aí Deus me lembrava, mas se não der tempo? Você tem uma de 5, de 6. Ela vai lembrar de você no futuro? Ela vai saber quem você é? E aí? E para onde é que você vai? Como é que vai ser essa situação? Até quando você vai parar de confiar no que eu posso fazer na tua vida? Irmãos, mas uma vez eu chorava, tinha vezes que eu dormia chorando. E não vai dar para contar tudo num dia, mas Deus proverá. Mas, irmãos, até mesmo nos cultos, eu cuidava de culto de quarta, nessa época. Até isso eu parei, porque eu não tinha possibilidade de falar muito, por muito tempo. Porque a minha voz falhava. Um destes cultos, eu não sei quantos estavam presentes, mas quem estiver vai lembrar. Quem estava vai lembrar. Porque eu fiz o culto inteiro. Quando chegou na hora da palavra, eu não consegui prosseguir. E eu chorei em cima do altar. E eu falava, eu quero, mas eu não consigo. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos falar da parte de Deus, nós vamos ensinar da parte de Deus, nós vamos mostrar o caminho para as pessoas, mas às vezes é a nossa vez de sentar, ouvir e entender os caminhos que Deus tem para a nossa história. Aleluia, Deus! E aí, vou quase terminando, na festa de final de ano, o qual nós tivemos de 2021, teve uma festa, Deus trouxe um vaso para poder dar a luz novamente.
Porque, irmãos, eu tentei, eu não posso dizer que eu não tentei. Eu fiquei triste, eu fiquei entristecida, eu fiquei depressiva, ligava o contato direto, porque eu queria saber o que estava acontecendo e eu não sabia falar, ficava em silêncio, empurrada, triste. Mas eu tentei, recebi uma palavra de ânimo, recebi uma palavra de alguém, e aí eu me levantei e eu comecei a fazer as coisas. Comecei a procurar um trabalho, comecei a fazer entrevista, comecei a procurar aqui, procurar ali. E, irmãos, por mais que a vaga seja praticamente ali deixada para mim, eu não conseguia. Porque, como eu disse, a pandemia já estava se acabando. Quando eu chegava lá, tinha que tirar a máscara e era visível, era notório. Irmãos, para vocês terem ideia, o que mais me doeu foi um dia que eu fui buscar externo numa escola. E aí eu estava de lado. O moço falou para mim, achou que eu era um homem. E aquilo me doeu. Por conta de uma coisa que estava aqui e que eu tenho fotos. Se a gente começar a olhar, realmente de lado não parecia que eu não sei estava, eu estava com dor. E ali, quando foi no final do ano, que a gente teve a festividade, ali eu já tinha. Eu deixei, me empurrei com a barriga. Eu falei: se for crescer, vai crescer, se for sair, vai sair. Mas é claro, eu sempre orava a Deus, mas eu já não orava. No intuito de querer, de ansiar por aquilo. Eu deixei que Deus faça o que Ele quer na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E aí, no final do ano de 2021, Deus trouxe a pastora Edneia. E ali a gente teve a confraternização. Depois de um tempo, ela se aproximou e disse para a pastora de Deus: olha, eu estou pensando em falar com a Esther para fazer isso e aquilo, mas eu não sei se ela vai ficar chateada se eu pegar e falar isso para ela. E aí ela chegou para mim, mais ou menos no mês de março, se não me falha a memória. E ela me pegou e falou assim: Stephanie, o que você acha de fazer um exame de endoscopia? Eu nem sabia o que era isso. Eu falei: vou. Ela falou assim: então, porque as pessoas geralmente têm medo desse exame, né? Porque você fica desacordado, vão colocar uma mangueira dentro de você, e aí vão ver seu estômago, vão ver seu caminho, tudo. Aí eu falei: não tem problema, eu não faço. Marca lá que eu faço. Ela: tá bom, vou precisar do seu documento, isso, aquilo, outro. Fomos no dia 18 de abril fazer isso. Agora fomos recebidos, né? A pastora Edneia estava sempre com a gente. Fizemos ali o exame, o doutor Hugo, assim que olhou, né? Que era o médico que trabalhava junto com ela, né? Olhou e falou assim: isso se trata de um cisto braquial. Ou, um cisto braquial, é verdade, não é isso. Mas ela vai ter que entrar na faca. Isso é fato. Você sabe que você vai ter que entrar na faca, né, filha? Tá com medo de entrar na faca? Você vai entrar na faca. Mas é um cisto braquial, então não se preocupa, vai ser a cirurgia. O negócio é cirúrgico, mas é estranho. Porque na sua idade, isso não é normal. Porque esse cisto braquial ou ganglionar, ele ocorre já no recém-nascido. A pessoa já nasce com essa deformidade. E ela se apresenta na infância, não com 28 anos de idade. Então isso para eles, assim, é isso, mas tá estranho. Mas é cirúrgico, pode ter certeza que é. Fizemos então o exame e tal, procurando um resultado, não deu nada, tá tudo ok, não está afetando nenhuma das pregas vocais, tá tudo ok, ela tá bem, mas eu vou indicar ela com cabeça e pescoço. E aí que começou tudo. Porque ali, como a pastora Edneia falou para ele depois, né, o Senhor foi quem abriu as portas. Porque se eu não tivesse passado por esse exame, Deus sabe quando eu passaria com cirurgia, né? E ali, quando a gente foi, né, fez ali, fomos até o cirurgião de cabeça e pescoço. Chegamos lá, era o Dr. Pedro, na época foi o primeiro cirurgião que eu passei, né? Ali ele olhou, fez o exame, tocou, tal, mexeu. Eu falei assim: é isso. É um cisto braquial, isso não tem como, é isso mesmo. A gente vai fazer o seguinte: para que a gente não tome um diagnóstico já de primeira, assim como é sua primeira consulta, então a gente vai fazer alguns exames. Vou fazer um pedido para você fazer mais exames. E aí, mais uma vez, eu ia fazer exames. Mas dessa vez já era diferente, porque agora eu tinha um diagnóstico.
Eu tinha algo. Então, como eu era sempre curiosa, diante de qualquer que falava, eu sempre ia pesquisar para saber o que é. Porque eu sempre queria estar à parte, não queria que ninguém me escondesse nada. Então, eu ia para a internet, eu pesquisava mesmo, eu fuçava, eu perguntava. E ali eu fui com a pastora Né, acho que a pastora também estava nesse dia, a gente foi. E aí a gente se encontrou lá com o doutor, ou não, esse dia eu estava sozinha. E aí ele pegou e falou assim, vocês estão braquial e tal, mas a gente vai pedir exame de novo. E a gente vai ver, né, com mais clareza, para ter tudo certeza, porque a gente sabe que se fosse isso realmente, o caso é cirúrgico. Não vai passar disso, a gente vai ter que passar por cirurgia. E aí a gente foi, fez tudo, passou pela tomografia, fez raio-x, tirou o exame de sangue, fez aquele eletrocardiograma, fez tudo. Né? Que ele podia ele fazer, que ele mandou fazer, fez tudo. Mas agora a gente já estava com certeza. Era um cisto, eu ia fazer a cirurgia, a gente ia tirar esse negócio, ou ia sugar por alguma coisa, ia tirar a aguinha que estava lá, e aí eu ia para casa, e o negócio não ia voltar, e estava tudo ok. Na segunda vez que a gente foi para passar com o cirurgião, para entregar os exames, todos que foram feitos, aí o pastor Edneia foi e o presbiteriano também estava. E aí a gente foi até lá, a gente entrou na mesma sala, praticamente no mesmo dia, que sempre era atendido no dia de segunda-feira. Chegando lá, era outro cirurgião, era outra pessoa. E aí, esse era o doutor Gustavo. Estava ele e uma moça, que até hoje acho que é a Bruna, não lembro o nome dela, né? E aí, ele olhou e falou assim, eu te conheço, passou comigo já? Eu não, nunca passei e tal. A gente começou a conversar, porque ele é muito comunicativo, ele gosta muito de conversar. E aí a gente começou a conversar e ele falou assim, qual é o seu problema? E é isso aí, nossa, dá visível, ele está com a máscara que eu consegui ver, beleza. Pegou, fez o exame, começou a palpar lá, olhou. E o que foi que falaram? Então, falaram que se tratava de um cisto braquial. Aí ele falou, você fez algum exame? Aí eu falei, sim, nós fizemos exame de tomografia, eletrocardiograma, raio-x. Apresentou já? Não, é a primeira vez que eu vim para apresentar os exames. Aí ele pegou os exames. Ele pegou o exame de tomografia, pegou as fotos, as imagens, eu tinha pensado que é o laudo, ele não gosta do laudo, mas peraí, deixa eu ver essas imagens. Aí começou a ver as imagens. Não é um cisto braquial. Pegou, puxou a tia médica e falou assim, você está vendo isso aqui? Eu não sei o que ele mostrou para ela, só ela sabe. Você está vendo isso aqui? Então, isso aqui. Não é um cisto braquial. Mas a gente vai ter que pesquisar mais a fundo. Porque não se trata de um cisto, não se trata do que falaram para ela. Através dessa situação que nós estamos vendo, não se trata de um cisto, se trata de um tumor. E nós temos que olhar direito para saber do que se trata. Porque se tratando de um tumor, nós sabemos que são benignos e malignos. E nós temos que descobrir o que de fato ele é. E aqui eu encerro. Escola de pé. Porque eu já tomei até muito tempo até. São 9 horas já. E eu anotei tudo porque eu quero contar tudo que eu puder contar, o que eu puder lembrar. Porque é importante. E entendo que eu não estou falando isso para a honra e para a glória de quem recebeu o milagre, não. Para que você entenda que Deus ele ainda opera milagres. Que Ele ainda faz no meio do seu povo, Ele realiza sonhos, Ele traz ali, Ele confunde a medicina. Então,